Às 2 da manhã de uma quinta-feira gelada, Clarice Veloso fez algo que jamais imaginou fazer. Ela, a CEO mais temida da Avenida Faria Lima, estava escondida atrás de um container enferrujado, espionando seu próprio zelador. Durante semanas, ela havia notado os horários estranhos, os equipamentos misteriosos, o acesso não autorizado aos servidores da empresa. Tudo apontava para uma verdade perigosa. Roberto Santos estava escondendo algo. Talvez roubando, talvez pior. E quando ela finalmente o seguiu até aquele galpão abandonado na Barra Funda e empurrou a porta de metal com o coração disparado, Clarice descobriu algo que quebraria todas as suas certezas. Mas antes de revelarmos o que ela viu àquela hora impossível, me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo esta história e deixe o seu like, porque esta história vai mostrar que julgar alguém sem conhecer sua verdade pode ser o maior erro que cometemos. E que às vezes, as 2 da manhã revelam mais sobre o ser humano do que a luz do dia jamais revelaria. O edifício da Veloso em Associados se erguia como uma lâmina de vidro e aço contra o céu cinzento de São Paulo, sua fachada espelhada, refletindo as nuvens pesadas que prometiam chuva. No 32º andar, atrás de uma mesa de jacarandá que custava mais do que um carro popular, Clarice Veloso revisava planilhas com a precisão de um cirurgião e a frieza de um carrasco. Ela tinha 36 anos, mas seu rosto parecia esculpido em mármore, sem espaço para suavidade. O cabelo castanho escuro estava preso em um coque impecável, nem um fio fora do lugar. O tailleur cinza chumbo era Armani, cortado com perfeição matemática para transmitir autoridade sem ostentação. Suas unhas eram curtas, práticas, pintadas de nude discreto. Nada nela gritava, tudo nela intimidava. Os funcionários da Veloso em Associados a chamavam de carrasca. Nunca na frente dela, é claro. Mas ela sabia, e não se importava. Na verdade, cultivava essa reputação como um jardineiro cultiva roseiras, com cuidado metódico e satisfação silenciosa. Medo mantinha as pessoas em linha. Medo garantia resultados. Clarice clicou no mouse com mais força do que o necessário, seus olhos castanhos percorrendo os números da última auditoria interna. Algo estava errado. Não nos números. Esses estavam perfeitos. O problema era o conselho administrativo, especificamente Cláudio Bittencourt. Na reunião da semana anterior, ele havia se inclinado para a frente na mesa de mogno da sala de conferências, seus dedos entrelaçados, seu sorriso de tubarão bem ensaiado. Clarice, querida, ele havia dito. E ela odiava quando ele a chamava assim, como se fossem velhos amigos e não adversários corporativos. Precisamos conversar sobre liderança, sobre como projetos devem ser conduzidos com pulso firme. Ela havia sustentado seu olhar sem piscar. Meus resultados falam por si. Ah, sim, seus resultados. Cláudio havia folheado alguns papéis com teatralidade calculada. Mas depois do escândalo Ferreira, o conselho está preocupado com nossa imagem. Precisamos mostrar que somos rigorosos, que não toleramos desvios, que limpamos nossa casa sem piedade. A mensagem era clara. Encontre um bode expiatório, ou seja, o bode expiatório. Clarice fechou o laptop com um estalo seco e olhou pela janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava sob a luz alaranjada dos postes. Carros disputavam espaço na Avenida Faria Lima. Pessoas corriam para pegar o metrô na hora do rush. Um mundo inteiro de vidas pequenas e urgências insignificantes. Ela havia aprendido cedo a não confiar nessas pessoas. Seu pai, Humberto Veloso, fundador da empresa, havia martelado essa lição em sua cabeça desde que ela tinha 10 anos. Funcionários são como ferramentas, Clarice. Ele costumava dizer enquanto revisavam contratos no escritório dele. Você os usa enquanto servem. Quando quebram ou enferrujam, você descarta e compra outros. Nunca, jamais, confunda profissionalismo com amizade. E ela tinha obedecido. Tinha se tornado exatamente o que ele queria. Eficiente, impiedosa, bem-sucedida.
O casamento com André tinha sido a única exceção que ela permitira. 3 anos de crença na possibilidade de ter alguém que a visse além dos números e das estratégias. 3 anos de ilusão que terminaram quando ela descobriu, por acaso, que ele desviava fundos da empresa da família dela para uma conta offshore, e que tinha uma amante, e que os dois riam dela nas mensagens que Clarice encontrou no celular dele. Ela é tão cega, André tinha escrito. Tão obcecada em provar que é melhor que o pai que nem percebe quando alguém tira dela. Clarice nunca mais cometeu aquele erro. Confiança era para tolos, e ela não era tola. Uma batida suave na porta a tirou das memórias amargas. Entre, ela disse, sem desviar os olhos da janela. Seu assistente, Marcelo, apareceu segurando uma pasta. Ele era eficiente e discreto, exatamente como ela gostava. Senhora Veloso, o relatório de manutenção que a senhora pediu. Coloque na mesa. Ele obedeceu e hesitou. Clarice reconheceu o sinal. Ele queria dizer algo, mas temia a reação. Fale, ela ordenou. É sobre o zelador noturno, Roberto Santos. Marcelo ajustou os óculos nervosamente. A equipe de TI mencionou algo estranho. Semana passada, o sistema de ventilação do servidor falhou às 3 da madrugada. Quando o técnico chegou de manhã para consertar, já estava funcionando. Perfeitamente. Clarice virou-se lentamente, sua expressão neutra, mas seus olhos atentos. E? O registro de acesso mostra que o Sr. Santos estava no andar naquele horário. Ele tem uma chave mestra, obviamente, por causa da limpeza. Mas a sala de servidores é área restrita. Ele não deveria estar lá. Algo frio e afiado se moveu no peito de Clarice. Interessante. Mais alguma coisa? Marcelo hesitou novamente. Os seguranças notaram que ele sempre sai do prédio às 2h15 da manhã. Exatamente. Todas as noites. E carrega uma mochila que parece pesada. Muito pesada para materiais de limpeza. Clarice cruzou os braços. E ninguém questionou isso antes? Ele trabalha aqui há apenas 4 meses, senhora. E é discreto. Faz o trabalho dele, nunca causa problemas. Mas depois do que a senhora pediu, comecei a prestar mais atenção. Ela havia pedido que Marcelo identificasse vulnerabilidades. Pessoas que poderiam ser problema. Pessoas que poderiam ser usadas, se necessário. Obrigada, Marcelo. Pode ir. Quando a porta se fechou, Clarice voltou para sua cadeira e abriu a pasta. Dentro, havia uma ficha funcional básica e uma foto de RG. Roberto Santos, 42 anos. Zelador noturno. Endereço em Brasilândia. Referências de emprego anteriores. Nenhuma fornecida. Contratado por agência terceirizada. A foto mostrava um homem de rosto cansado, mas gentil, cabelos escuros levemente grisalhos, olhos que pareciam carregar peso demais. Não parecia um ladrão. Mas Clarice havia aprendido que aparências não significavam nada. Ela fechou a pasta e pegou o telefone interno. Segurança. Preciso dos registros de acesso do Sr. Roberto Santos nos últimos 3 meses. E quero câmeras adicionais instaladas nos corredores do subsolo, discretamente. Cláudio queria que ela mostrasse pulso firme? Muito bem. Se o zelador estava roubando equipamentos ou vendendo informações, ela o pegaria. E usaria o caso para provar ao conselho que ninguém escapava sob sua gestão, nem mesmo um zelador invisível. 30 andares abaixo, na sala de manutenção que cheirava a produtos de limpeza e suor honesto, Roberto Santos torcia a água suja de seu esfregão pela última vez. Seus ombros doíam, suas costas reclamavam. Mas ele havia aprendido a ignorar dor física há muito tempo. Beto, como todos o chamavam, tinha 42 anos, mas se sentia como 80. O corpo ainda era forte, ombros largos de quem passou anos carregando peso. Mas o cansaço estava gravado em cada linha de seu rosto, em cada movimento lento e deliberado. Ele pendurou o esfregão no gancho e verificou o relógio na parede. 1h45 da manhã. Precisava terminar o 3º andar e ainda tinha que passar no almoxarifado.
Quando aceitou esse trabalho 4 meses atrás, Beto sabia que seria humilhante. Ele, que tinha mestrado em física pela USP, que havia dado aulas para centenas de alunos, que era respeitado em sua área, agora limpava banheiros e passava pano em corredores. Mas orgulho não alimentava 4 crianças: Júlia, 14 anos, brilhante e feroz; Miguel, 12, quieto e observador. As gêmeas Beatriz e Bianca, 8 anos, 2 forças da natureza em corpos pequenos, todos sobrinhos dele, todos abandonados pela mãe viciada em crack, todos sob sua responsabilidade de uma forma que nenhum juiz tinha oficializado porque ele não tinha dinheiro para advogado e porque o sistema não perdoava homens solteiros que tentavam criar crianças sem documentação adequada. Então ele se tornou invisível. Pegou um emprego que pagava em dinheiro, sem muitas perguntas. Manteve a cabeça baixa. E todas as noites, depois que o turno terminava, ia para o galpão. O galpão era seu segredo. Um espaço abandonado perto da Barra Funda que ele tinha encontrado por acaso, com teto furado e paredes pichadas, mas com estrutura sólida e espaço suficiente. Ele havia transformado metade dele em dormitório improvisado para as crianças. A outra metade era sua sala de aula, porque Beto não conseguia deixar de ser professor, e as crianças não conseguiam parar de ter fome por conhecimento. Ele terminou o 3º andar e subiu para o 16º, onde ficava a sala de servidores. Não deveria estar ali. A placa na porta dizia claramente: acesso restrito, somente pessoal autorizado. Mas na semana passada, o sistema de resfriamento havia falhado. Beto tinha ouvido o alarme durante sua ronda. Se os servidores superaquecessem, a empresa perderia dados críticos, milhões de reais em prejuízo, e provavelmente demitiriam alguém por negligência. Então, ele havia consertado. Levou 15 minutos. O problema era um capacitor queimado e um fusível que precisava ser substituído. Básico para alguém que entendia de eletrônica. Hoje ele só queria verificar se o sistema estava estável. Parte dele sabia que era arriscado, mas a outra parte, a parte que ainda era o professor Roberto Santos e não apenas Beto o zelador, não conseguia ignorar um problema técnico. Ele usou sua chave mestra e entrou na sala fria e azulada pelos LEDs dos equipamentos. Pegou uma pequena lanterna e examinou os painéis. Tudo funcionando normalmente. Bem, estava prestes a sair quando notou algo. Uma das unidades de backup estava fazendo um ruído estranho. Sutil, mas presente. Ele se ajoelhou, abriu o painel lateral com cuidado e encontrou o problema. Uma ventoinha começando a falhar. Levaria semanas até que o TI percebesse. E quando percebesse, seria tarde demais. A unidade superaqueceria e queimaria. Beto suspirou. Ele tinha uma ventoinha sobressalente em sua mochila. Não exatamente igual, mas compatível. Havia coletado no lixo eletrônico da empresa semana passada, peças que iam ser descartadas de qualquer forma. Ele fez a troca em silêncio, testou o sistema, garantiu que tudo estava funcionando. Depois limpou qualquer sinal de sua presença e saiu da sala, trancando a porta atrás de si. Não era roubo, ele dizia a si mesmo. Era reutilização. Era evitar desperdício. Era garantir que a empresa não perdesse dados por falha evitável. Mas ele sabia que ninguém veria dessa forma se descobrissem. Beto terminou sua ronda, lavou as mãos no banheiro do subsolo e vestiu sua jaqueta surrada. Colocou a mochila nas costas, pesada com os materiais que havia coletado durante a noite. Fios elétricos, uma placa-mãe antiga mas funcional, alguns resistores, componentes que seriam lixo, mas que ele poderia usar para ensinar as crianças sobre circuitos. Às 2h15 da manhã, como sempre, Beto passou pelo detector de metais da saída de serviço, acenou para o segurança sonolento e saiu para a noite fria de São Paulo. Ele não sabia que, 32 andares acima, Clarice Veloso estava em pé diante da janela, observando sua pequena figura atravessar a rua deserta. Ele não sabia que ela havia decidido segui-lo. E ele definitivamente não sabia que em poucas horas, sua vida cuidadosamente construída sobre mentiras bem-intencionadas
estava prestes a desmoronar. Clarice esperou 10 minutos antes de descer. Ela havia trocado o tailleur por calça jeans escura, botas baixas de couro e um casaco de lã preto que comprou anos atrás e nunca usou. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo simples. Nada de maquiagem. No espelho do banheiro executivo, ela mal se reconheceu. Sem a armadura corporativa, parecia apenas uma mulher comum, vulnerável. Ela odiou a sensação. O saguão do edifício estava vazio, exceto pelo segurança na recepção, que apenas acenou quando ela passou. Ele estava acostumado a executivos trabalhando até tarde. Ninguém questionava a CEO. A noite de São Paulo estava especialmente fria para junho. Clarice puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo e olhou ao redor. Onde ele estava? Ali. 2 quarteirões à frente, a figura de Beto caminhando com passos largos e determinados. A mochila nas costas parecia realmente pesada, inclinando-o ligeiramente para a frente. Clarice começou a seguir, mantendo distância. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Ela se sentiu ridícula por um momento. Uma CEO espiando um zelador às 2 da manhã. O que ela achava que ia descobrir? Algum esquema elaborado de roubo? Contrabando de dados corporativos? Mas então ela pensou em Cláudio. Em seu sorriso de tubarão. Na forma como os outros membros do conselho assentiram quando ele falou sobre liderança rigorosa. Ela precisava disso. Precisava de prova de que estava no controle, de que nada escapava à sua vigilância. Beto virou à esquerda na Avenida Faria Lima, depois à direita em uma rua menor. Clarice o seguiu pelas sombras, seu treinamento de corrida matinal tornando fácil manter o ritmo. As ruas estavam quase desertas. Apenas alguns táxis passando, um ou outro morador de rua dormindo em marquises. Ela notou detalhes que nunca havia prestado atenção antes. O cheiro de lixo nos becos, o som distante de sirenes, a forma como a cidade parecia diferente quando despida de sua energia diurna. Mais crua, mais real. Beto continuou por 20 minutos, atravessando bairros que Clarice apenas conhecia de relatórios de expansão de negócios. Ele passou por uma padaria fechada, por um ferro velho com grades na frente, por uma escola municipal com muros pichados. Finalmente, ele virou em uma rua estreita perto da região da Barra Funda. Construções antigas, galpões industriais abandonados, terrenos cercados com arame farpado. Clarice desacelerou, seu instinto de autopreservação finalmente acordando. Esse não era um lugar seguro. Não a essa hora. Ela deveria voltar. Ligar para a segurança. Fazer isso do jeito certo. Mas então Beto parou diante de um galpão particularmente decadente, sua fachada coberta de grafites desbotados. Ele olhou ao redor, como se verificasse se estava sendo seguido. Clarice se escondeu atrás de um container de lixo enferrujado, seu coração agora trovejando em seus ouvidos. Beto tirou uma chave do bolso e abriu um cadeado pesado. A porta de metal gemeu quando ele a empurrou. Uma luz fraca brilhou de dentro. E então, ele entrou e fechou a porta atrás de si. Clarice esperou. 2 minutos. 5. 10. Sua mente corria. O que ele estava fazendo lá? Guardando equipamentos roubados? Encontrando compradores? Fazendo algo pior? Ela se aproximou devagar, cada passo deliberado e silencioso. Chegou à porta e notou que ela não havia fechado completamente. Uma fresta de alguns centímetros. Luz vazando. E vozes. Ela ouviu vozes. Clarice segurou a respiração e se aproximou da fresta. Pressionou o rosto perto do metal frio e olhou dentro. O que ela viu a fez congelar completamente. O interior do galpão era completamente diferente do que Clarice esperava. Não havia mercadorias roubadas empilhadas. Não havia homens suspeitos negociando em sussurros. Não havia nada que justificasse suas suspeitas paranoicas. Em vez disso, havia crianças. 12 crianças, para ser exata, espalhadas por um espaço que alguém havia tentado transformar em algo habitável. Algumas estavam dormindo em colchões finos no chão
cobertas por cobertores remendados. Outras estavam acordadas, sentadas em cadeiras desiguais ao redor de mesas improvisadas feitas de portas velhas apoiadas em cavaletes. E no centro de tudo estava Beto. Mas não o Beto que ela conhecia, o zelador curvado e silencioso. Este homem estava em pé diante de um quadro branco surrado, pendurado com arames em uma das vigas do galpão. Ele segurava um pincel atômico e desenhava diagramas com a confiança de quem fez aquilo 1000 vezes. Então vocês veem, ele estava dizendo, sua voz clara e apaixonada. Quando o ar quente sobe, ele cria uma área de baixa pressão embaixo. O ar frio, que é mais denso, se move para preencher esse espaço. É por isso que vocês sentem o vento. Não é magia, é física. Uma menina de uns 14 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto, levantou a mão. Tio Beto, então é por isso que os aviões conseguem voar? Por causa da diferença de pressão nas asas? O rosto de Beto se iluminou. Exatamente, Júlia. Vocês estão vendo? Ela está conectando os conceitos. Bernoulli encontraria razão para viver se estivesse aqui ouvindo essa pergunta. Algumas crianças riram. A menina, Júlia, sorriu com orgulho. Clarice permaneceu completamente imóvel atrás da porta, seu cérebro tentando processar o que estava vendo. Isso não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Beto continuou a aula, agora pegando um ventilador velho que estava sobre uma das mesas. O equipamento parecia ter sido resgatado do lixo, sua grade de proteção amassada, mas o motor funcionava. Agora vamos fazer um experimento, ele disse colocando uma folha de papel na frente do ventilador. Miguel, vem aqui. Segura essa folha bem de leve. Um menino de uns 12 anos, magro e de óculos, se aproximou e segurou a folha. Quando Beto ligou o ventilador, a folha não foi empurrada para trás como seria de esperar. Em vez disso, ela foi sugada para frente, grudando na grade. Como assim? Miguel murmurou confuso. Pressão de Bernoulli, Beto explicou pacientemente. O ar movendo-se rapidamente na frente da grade cria baixa pressão. A pressão atmosférica normal atrás da folha a empurra para frente. Parece mágica, mas é só física. Os olhos de Miguel se arregalaram. Caraca, tio, isso é incrível. É ciência, meu sobrinho. E ciência é sempre incrível quando você realmente entende. Clarice sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Uma sensação que ela não experimentava há anos. Algo entre surpresa e uma emoção que ela não conseguia nomear. Ela observou enquanto Beto passava de criança em criança, verificando cadernos, respondendo perguntas, ajustando a compreensão de cada uma com paciência infinita. Ele não falava com elas como um adulto condescendente. Ele as tratava como estudantes de verdade, como mentes que importavam, e as crianças o adoravam. Isso era óbvio em cada olhar, em cada sorriso, na forma como se inclinavam para a frente quando ele falava, famintas por conhecimento. Uma das crianças menores, uma menina de uns 8 anos com tranças, bocejou alto. Tá cansada, Bia? Beto perguntou gentilmente. A menina assentiu, esfregando os olhos. Então vai dormir, pequena. Amanhã continuamos. Beatriz, leva sua irmã para o colchão. Outra menina, idêntica à primeira, pegou a mão da gêmea e as duas foram para a área de dormir no fundo do galpão. Beto verificou o relógio improvisado pendurado na parede, feito com peças de um relógio quebrado que ele claramente havia consertado. Certo, pessoal. São quase 3 horas. Quem ainda está acordado, meia hora de leitura livre e depois todo mundo para a cama. Amanhã é sexta e sexta é dia de química. Vamos aprender sobre ácidos e bases. Houve um coro de entusiasmo misturado com reclamações cansadas. Júlia, a menina mais velha, se aproximou de Beto com um caderno. Tio, eu terminei os exercícios de trigonometria que você passou. Beto pegou o caderno e folheou as páginas, suas sobrancelhas se erguendo. Júlia, isso aqui, você fez tudo sozinha? Sim. Usei aquele livro velho que o senhor trouxe semana passada.
E você entendeu tudo? Seno, cosseno, tangente? Entendi. Tipo, agora eu consigo visualizar os triângulos na minha cabeça. É quase como... não sei, como se os números finalmente fizessem sentido de verdade. A voz de Beto ficou mais grossa. Você é brilhante, menina. Você sabe disso? Júlia baixou os olhos, constrangida, mas claramente orgulhosa. Eu só gosto de aprender. E você vai longe. Prometo isso. Beto colocou a mão no ombro dela. Você foi aceita naquela escola técnica federal, não foi? O rosto de Júlia se fechou. Fui. Mas o quê? Tio, você sabe. Eu não tenho como ir. Não tenho uniforme. Não tenho material. E o ônibus até lá custa quase R$ 10 por dia. A gente não tem esse dinheiro. Beto suspirou pesadamente. Eu vou dar um jeito, Júlia. Juro que vou. Como? O senhor já gasta tudo com a gente. Com comida, com essa luz que a gente puxa ilegalmente do poste, com os cadernos que consegue comprar. Não dá pra... Eu disse que vou dar um jeito. Beto repetiu, sua voz mais firme. Você é inteligente demais para ficar presa aqui. Essa oportunidade não pode ser desperdiçada. Júlia não respondeu, mas Clarice viu a forma como a menina abraçou o tio rapidamente antes de voltar para sua mesa. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de Clarice. Não foi dramático. Não foi uma revelação súbita como nos filmes. Foi mais sutil. Como uma rachadura fina se espalhando por vidro sob pressão. Ela havia vindo aqui esperando encontrar um criminoso. Alguém que ela pudesse expor, demitir, usar como exemplo de sua vigilância implacável. Alguém que justificasse a reputação que ela havia construído tão cuidadosamente. Em vez disso, encontrou um homem que gastava suas madrugadas ensinando física para crianças abandonadas, que usava equipamentos de lixo para criar experimentos científicos, que via potencial onde o mundo via descarte. Clarice se afastou da porta, encostando-se na parede fria do galpão. Suas pernas estavam tremendo. Seu coração batia rápido demais. E então, pela primeira vez em 3 anos, desde que encontrou as mensagens de André, Clarice Veloso chorou. Ela chorou silenciosamente, tapando a boca com a mão para não fazer barulho. Lágrimas quentes descendo seu rosto frio. Não eram lágrimas de tristeza, exatamente. Eram lágrimas de algo mais complexo. Vergonha, talvez. Ou o peso acumulado de anos sendo uma pessoa que ela não tinha certeza se queria ser. 10 anos atrás, Clarice Veloso era diferente. Ela estava na sala de estar do apartamento que dividia com André, ainda nos primeiros meses de casamento. Era domingo de manhã, e ela tinha feito panquecas, algo que raramente fazia porque estava sempre ocupada com trabalho. André estava sentado à mesa, lendo jornal e sorrindo para ela de vez em quando. Ele ainda não havia se tornado o homem que a trairia, ou talvez sempre foi, e ela simplesmente não conseguia ver. Você sabe, André tinha dito naquela manhã, você devia sorrir mais. É bonito quando você sorri de verdade. Eu sorrio, ela havia respondido, defensiva. Não, você faz aquela coisa de CEO, sorriso profissional, calculado. Eu tô falando de sorrir de verdade, como você costumava fazer antes de assumir a empresa. Clarice havia se sentado ao lado dele. É diferente agora. Tem muita pressão. Papai deixou um legado enorme e todo mundo fica esperando eu falhar. Então não falhe, mas também não deixe que isso te transforme em... sei lá, numa versão feminina do seu pai. Ela tinha rido na época. E o que tem de errado com meu pai? Clarice, seu pai é eficiente, bem-sucedido, rico, mas ele não é feliz. Ele não tem amigos de verdade. Ele vê todo mundo como peça de xadrez. Você quer ser assim? Ela não havia respondido, porque a verdade era que sim, ela queria. Queria o respeito que ele tinha, o controle, a certeza de que ninguém poderia machucá-la se ela nunca deixasse ninguém chegar perto. E ao longo dos anos foi exatamente isso que ela se tornou. Exceto que André tinha mentido. Ele havia chegado perto e a havia machucado mesmo assim. A última conversa que eles tiveram, 3 anos atrás,
tinha sido na mesma sala de estar. Mas dessa vez não havia panquecas. Apenas papéis de divórcio sobre a mesa de centro. Você sempre foi fria, Clarice. André havia dito, sua voz cansada. Desde o começo, eu achei que poderia mudar isso, que eu poderia te fazer confiar em mim. Mas você nunca confiou. Então por que eu deveria ter sido leal? Você roubou da minha família, ela havia respondido, sua voz gelada, e me traiu. Isso não tem nada a ver com confiança. Tem a ver com caráter. Tem tudo a ver com confiança, ele havia retrucado. Você vive numa fortaleza, Clarice, e é muito solitário dentro de fortalezas. Ele estava certo. Ela sabia que ele estava certo, mesmo que jamais admitisse. E nos 3 anos desde então, as paredes só ficaram mais altas, mais grossas, mais impenetráveis. Beto também estava pensando no passado. Enquanto as crianças se acomodavam para dormir, ele se sentou numa cadeira quebrada perto do ventilador improvisado e deixou sua mente vagar. Ele pensou em Fernanda, sua esposa, linda, inteligente, cheia de vida. Professora de literatura que amava poesia e chá de hortelã e discussões filosóficas à meia-noite. Eles haviam se conhecido na USP, durante um seminário interdisciplinar. Ela achava física chata, até que ele explicou sobre o paradoxo dos gêmeos e relatividade usando uma metáfora com viagem no tempo em romances. Ela tinha rido e dito que ele fazia ciência parecer poesia. 3 meses depois, estavam casados. 8 anos depois, ela começou a esquecer coisas, pequenas coisas no início, onde tinha deixado as chaves, o nome da rua onde moravam, mas depois foram coisas maiores, quem ele era, quem ela era. Alzheimer de início precoce, 42 anos de idade. Beto havia largado tudo para cuidar dela. Seu cargo de professor efetivo na escola estadual, suas aulas particulares, suas pesquisas, tudo. Ele passou 2 anos a observando desaparecer pedaço por pedaço, como se alguém estivesse apagando a pessoa que ele amava com uma borracha lenta e cruel. Quando ela morreu, ele ficou com dívidas médicas astronômicas, uma casa hipotecada, e um vazio tão profundo que ele não achava que conseguiria sobreviver. Mas então sua cunhada, Renata, irmã de Fernanda, apareceu na porta dele, viciada, desesperada, grávida de novo e sem condições de cuidar das 4 crianças que já tinha. Por favor, Beto, ela havia implorado, seus olhos injetados e suas mãos tremendo. Só por uns dias, só até eu me acertar. Ela nunca voltou. Beto tinha tentado fazer tudo certo. Foi atrás de assistência social, tentou regularizar a guarda. Mas sem dinheiro para advogado, com dívidas no nome, desempregado, o sistema não o ajudava. Ao contrário, ameaçava tirar as crianças dele e colocá-las em abrigos diferentes. Então ele parou de pedir ajuda. Pegou um emprego que não fazia perguntas. Encontrou esse galpão. E decidiu que se o mundo não ia dar oportunidades para essas crianças, ele criaria as oportunidades sozinho. Júlia tinha potencial para ser engenheira aeroespacial. Miguel seria um cientista de dados brilhante. As gêmeas Beatriz e Bianca tinham aptidão para a medicina. Ele via isso. Ele sabia disso com a mesma certeza que sabia que a gravidade puxa objetos para baixo. Mas potencial sem oportunidade era apenas crueldade. E ele não ia deixar essas crianças perderem suas chances. Mesmo que isso significasse viver nas sombras. Mesmo que significasse roubar equipamentos de lixo. Mesmo que significasse arriscar tudo, todas as noites. Tio Beto? A voz de Miguel interrompeu seus pensamentos. Sim? Você tá bem? Você parece triste. Beto sorriu, embora seus olhos ardessem com lágrimas contidas. Tô bem, sim. Só cansado. Você sempre tá cansado. É porque eu sou velho. Você não é velho. Você é só sobrecarregado. A maturidade na voz de Miguel partiu o coração de Beto. Aquele menino de 12 anos não deveria ter que pensar em palavras como sobrecarregado. Miguel, vai dormir. Amanhã tem aula. Tio, a gente te ama. O senhor sabe disso, né?
Beto engoliu o nó na garganta. Eu sei. Eu também amo vocês. Todos. Demais. Miguel assentiu e foi para seu colchão. Beto ficou ali sentado por mais alguns minutos, ouvindo a respiração das crianças se acalmando, ficando regular. Sono profundo. Segurança temporária. Ele verificou o relógio. 3h20 da manhã. Deveria dormir também. Tinha que acordar às 9 para fazer bicos no mercado da esquina. Descarregar caminhão. Ganhar R$ 50 que comprariam comida para os próximos 2 dias. Estava prestes a se levantar quando ouviu um som, suave, do lado de fora. Alguém fungando. O sangue de Beto congelou. Ele se levantou devagar, pegou uma chave inglesa da caixa de ferramentas perto da porta. Aproximou-se em silêncio. E então abriu a porta de uma vez. Clarice Veloso estava ali, encostada na parede ao lado da entrada, o rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados de susto. Por um longo momento, os dois apenas se encararam. Beto reconheceu-a imediatamente. Impossível não reconhecer. Ela era a CEO, a mulher que assinava os contratos da empresa de limpeza que o empregava, a pessoa mais poderosa do edifício onde ele trabalhava. E ela estava ali, no meio da madrugada, chorando do lado de fora do galpão dele. Você... Beto começou, sua voz rouca de choque. O que você está fazendo aqui? Clarice tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela limpou as lágrimas do rosto rapidamente, tentando recuperar sua compostura. Mas era tarde demais. Ele já tinha visto. Ela finalmente conseguiu dizer. Eu te segui. Por quê? Ela não respondeu imediatamente. Como poderia explicar? Como poderia dizer que veio procurando um criminoso e encontrou um santo? Que veio armada com suspeitas e foi desarmada por crianças aprendendo física? Eu achei... Ela começou, depois parou. Recomeçou. Eu pensei que você estava roubando da empresa. Beto riu. Não foi um riso feliz. Foi um riso amargo, cansado. E estou roubando o lixo de vocês. Equipamentos que iam para o aterro sanitário. Desculpa por salvar o planeta. Não é só isso, Clarice disse, sua voz ficando mais firme. Você acessou áreas restritas, consertou servidores sem autorização. Eu evitei que a empresa perdesse milhões de reais em dados corrompidos. Beto interrompeu. É isso que eu fiz. Sem pedir crédito, sem pedir pagamento. Só porque eu vi um problema e não consegui ignorar. Eles se encararam em silêncio tenso. Por que você faz isso? Clarice finalmente perguntou, gesticulando vagamente para o galpão. Essas crianças, quem são elas? São minhas, Beto disse simplesmente. Minha responsabilidade, minha família. Família? 4 são meus sobrinhos. As outras 8 são crianças da comunidade, fugindo de violência, de abuso, de abandono. Elas vêm aqui porque sabem que aqui é seguro, que aqui elas podem aprender, que aqui alguém se importa. E você ensina física para elas, às 3 da manhã. Eu ensino o que posso, quando posso. Física, matemática, química, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar delas. A única coisa que pode mudar seus futuros. Clarice sentiu as lágrimas ameaçando voltar. Você era professor. Não era uma pergunta, mas Beto respondeu mesmo assim. Sou. Sempre fui, sempre serei. Só não tenho um emprego formal no momento. Por quê? Porque a vida é complicada, senhora Veloso. E porque o sistema não é feito para pessoas como eu, ou como elas. Ele recuou um passo. Agora você sabe. Você viu tudo. Então me diga, o que você vai fazer? Me demitir? Chamar a polícia? Tirar essas crianças de mim? Clarice abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Ela não sabia a resposta. E isso, mais do que qualquer coisa que havia visto nas últimas horas, aterrorizou-a completamente. Eu não sei. Clarice finalmente sussurrou, sua voz quebrando. Eu não sei o que fazer. A admissão pareceu custar-lhe fisicamente. Seus ombros caíram. Clarice Veloso,
A carrasca do Faria Lima, a mulher que sempre tinha um plano, uma estratégia, uma resposta calculada para tudo, estava completamente perdida. Beto estudou seu rosto por um longo momento. Ele viu as lágrimas secas, os olhos vermelhos, a vulnerabilidade que ela claramente não estava acostumada a mostrar. Entre, ele disse finalmente, abrindo mais a porta. O quê? Entre. Se vai me denunciar, pelo menos conheça completamente o que está denunciando. Clarice hesitou. Toda a sua formação corporativa gritava para ela recuar, manter distância profissional, voltar para seu mundo seguro de escritórios e relatórios. Mas algo mais forte, algo que ela havia enterrado há anos, a empurrou para a frente. Ela entrou no galpão. De perto, era ainda mais impressionante do que havia parecido pela fresta da porta. Beto havia transformado um espaço industrial abandonado em algo quase mágico. As paredes, apesar das rachaduras e da pintura descascada, estavam cobertas de pôsteres educativos feitos à mão. Tabela periódica, sistema solar, fórmulas matemáticas. Na área de dormir, as crianças dormiam em colchões organizados com cuidado militar. Cobertores limpos, travesseiros remendados mas arrumados. Acima de cada cama, havia uma caixinha com pertences pessoais. Livros, cadernos, pequenos tesouros de infância. A área de sala de aula tinha 3 mesas compridas feitas de portas velhas, mas estavam limpas e organizadas. Cada criança tinha seu lugar marcado com nome escrito em fita adesiva. Havia uma prateleira improvisada com livros didáticos usados, alguns tão velhos que as capas estavam caindo. E então havia os experimentos. Em uma mesa lateral, Clarice viu o que claramente eram projetos de ciências. Um circuito elétrico, montado com baterias e LEDs. Um modelo de sistema solar feito com bolas de isopor pintadas. Uma estrutura que parecia ser uma ponte em miniatura construída com palitos de picolé. Você fez tudo isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. As crianças ajudaram, Beto respondeu, mantendo a voz baixa para não acordá-las. Elas precisam entender que conhecimento não vem só de livros. Vem de fazer, de construir, de errar e tentar de novo. Clarice se aproximou da mesa de experimentos. Seus dedos tocaram levemente o circuito elétrico. Era rudimentar, mas funcional. E alguém havia escrito em um caderno ao lado. Experimento 3, Lei de Ohm. Resultado, funcionou. Júlia, 15/06/2025. Júlia, Clarice disse. A menina que perguntou sobre aviões. Minha sobrinha mais velha, 14 anos. QI provavelmente acima de 140 se alguém se desse ao trabalho de testar. Foi aceita na Escola Técnica Federal, engenharia. Mas eu não tenho como pagar o material, o transporte, o uniforme. Quanto custa? Beto riu novamente, aquele som amargo. Para você? Provavelmente o que você gasta em almoços corporativos por semana. Para mim, 3 meses de salário. Clarice sentiu vergonha queimar suas bochechas. Ela sabia que era verdade. Ela havia gastado R$ 500 em uma reunião de negócios semana passada. Vinho e entrada sofisticada para impressionar clientes. E aqui estava um homem que não conseguia pagar transporte escolar para uma sobrinha genial. Por que você não pediu ajuda? Ela perguntou. À empresa? Ao RH? A alguém? Porque pedir ajuda significa dar informações. Informações sobre minha situação, sobre as crianças, sobre o fato de que eu tecnicamente não tenho guarda legal delas. E quando o sistema descobre essas coisas, ele não ajuda, ele tira, ele separa, ele destrói. O sistema existe para proteger crianças. O sistema existe para processar crianças. Beto corrigiu, sua voz ganhando uma dureza que ela não havia ouvido antes. Colocar em abrigos superlotados, separar irmãos, destruir qualquer chance de estabilidade. Eu vi acontecer com outras famílias da comunidade. Não vou deixar acontecer com elas. Clarice não tinha resposta para isso, porque ela não conhecia esse mundo. Nunca precisou conhecer. Seus problemas sempre foram resolvidos com dinheiro, com advogados, com conexões. Então você vive nas sombras.
Ela disse lentamente. Trabalha como zelador porque não fazem perguntas. Usa equipamentos descartados porque não pode comprar novos. Ensina às 3 da manhã porque é quando ninguém está olhando. Exatamente. E se eu contar? Se eu expor tudo isso? Beto se virou para olhá-la diretamente. Então você destrói 12 vidas. Júlia perde sua chance de ser engenheira. Miguel perde a única pessoa que o ensinou que matemática pode ser bonita. As gêmeas voltam para uma mãe viciada que as espancava. As outras 8 crianças voltam para casas onde ninguém liga se elas comem ou aprendem ou vivem ou morrem. Ele deu um passo em direção a ela. E você, senhora Veloso? Você volta para seu escritório no 32º andar. Volta para sua mesa de jacarandá. Prova para seu conselho administrativo que você é vigilante e impiedosa. Mantém sua reputação de carrasca intacta. A palavra a atingiu como um tapa. Ela não sabia que ele conhecia o apelido. Todo mundo sabe, Beto disse, lendo sua expressão. Os seguranças, as copeiras, o pessoal da limpeza. Todo mundo sabe que você é fria, calculista, que você demite pessoas por erros mínimos, que você vê funcionários como números, não como pessoas. Isso é gestão eficiente, Clarice disse automaticamente, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. É crueldade disfarçada de profissionalismo, Beto retrucou. E você sabe disso. É por isso que você está chorando aqui, às 3:30 da manhã, em vez de já ter chamado a polícia. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Clarice se sentou em uma das cadeiras improvisadas, suas pernas repentinamente incapazes de sustentá-la. Ela passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço de anos de armadura emocional. Meu pai, ela começou, sua voz baixa, me ensinou que confiar nas pessoas é fraqueza, que bondade no mundo corporativo é ingenuidade, que você precisa ser dura ou será destruída. E você acreditou nele? Eu não tive escolha. Ele estava certo em muita coisa. As pessoas tentam te usar, tentam te enganar. Meu próprio marido. Ela parou, a dor ainda viva depois de 3 anos. Ele roubou da minha família, me traiu. E eu não vi porque eu estava tentando ser boa, tentando acreditar que amor era suficiente. Então você decidiu nunca mais ser boa. Decidi nunca mais ser estúpida. Beto puxou outra cadeira e se sentou à frente dela. Senhora Veloso, posso te fazer uma pergunta honesta? Ela acenou com a cabeça. Você é feliz? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ninguém havia perguntado isso a ela em anos. Felicidade não era uma métrica em sua vida. Sucesso era. Controle era. Segurança era. Mas felicidade? Felicidade é irrelevante. Ela respondeu, mas soou como mentira. Não é, Beto disse gentilmente. É a única coisa que importa no fim. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder, todo o controle, mas se você dorme sozinha todas as noites em uma fortaleza que você mesma construiu, cercada por paredes que impedem as pessoas de te machucar, mas também impedem elas de te amar, então o que você realmente tem? Lágrimas começaram a cair novamente pelo rosto de Clarice. Ela não tentou pará-las dessa vez. Eu não sei como ser diferente, ela sussurrou. Não sei como confiar novamente, como ser suave, vulnerável, sem me colocar em risco. Você não precisa saber tudo de uma vez, só precisa começar. Começar como? Beto gesticulou para o galpão ao redor deles. Ajudando, uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez. Você tem poder, você tem recursos. Você pode fazer diferença real na vida dessas crianças. A questão é, você vai usar esse poder para se proteger ou para proteger elas? Clarice olhou para as crianças dormindo. Júlia com seu caderno de trigonometria ao lado do colchão. Miguel abraçando um livro de astronomia como se fosse um bicho de pelúcia. As gêmeas entrelaçadas uma na outra, buscando calor e segurança. E ela pensou em sua própria vida. Seu apartamento vazio nos jardins.
suas noites solitárias revisando relatórios, seus fins de semana sem convites porque não havia cultivado amizades verdadeiras em anos. Pensou em Cláudio Bittencourt e sua exigência por um bode expiatório, no conselho administrativo esperando que ela provasse sua dureza. Na empresa que ela construiu em uma imagem perfeita do que seu pai queria, mas que nunca a fez sentir realizada. E pensou em Júlia, que poderia ser uma engenheira brilhante, mas não tinha R$ 10 para o ônibus. A escolha, quando finalmente cristalizou em sua mente, foi simultaneamente a mais difícil e a mais simples que ela já havia feito. Eu vou ajudar, ela disse, sua voz firme pela primeira vez desde que entrou no galpão. Beto a encarou, surpresa clara em seu rosto. O quê? Eu vou ajudar, ela repetiu. Você, as crianças. Vou encontrar uma forma de regularizar tudo isso, legalmente, com segurança, para que ninguém possa tirar essas crianças de você. Por que você faria isso? Clarice sorriu, pequeno e triste. Porque você está certo. Sobre tudo. Sobre mim. Sobre as escolhas que fiz. E por quê? Ela olhou ao redor novamente. Porque isso aqui é real. É importante. E eu passei os últimos anos da minha vida perseguindo coisas que não são nenhuma das duas. O seu conselho não vai gostar. Não, ela concordou. Eles vão me ver como fraca, sentimental, vão questionar minha liderança. E você está disposta a arriscar sua posição por isso? Clarice ficou em silêncio por um momento, realmente considerando. Sua posição como CEO era tudo o que ela havia trabalhado para conseguir. Era sua armadura, sua identidade, sua prova de valor. Mas olhando para aquelas crianças, para aquele homem que sacrificava tudo por elas, ela percebeu algo. Sua posição não era tudo. Na verdade, se ela não pudesse usá-la para fazer algo que realmente importasse, então qual era o ponto? Sim, ela disse finalmente. Estou disposta. Na segunda-feira seguinte, Clarice chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o normal. Ela havia passado o fim de semana inteiro pensando, planejando, pesquisando. Fez ligações para advogados especializados em direito familiar, consultou assistentes sociais, pesquisou programas de bolsas e apoio educacional, e agora tinha um plano. Marcelo quase derrubou seu café quando a viu saindo do elevador. Bom dia, senhora Veloso. A senhora está... diferente. Ela estava. Havia dormido apenas 4 horas, mas eram as primeiras 4 horas de sono verdadeiro que tinha há meses, sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã revisando mentalmente planilhas. Apenas sono profundo, reparador. Marcelo, preciso que você agende uma reunião com o departamento jurídico e com a doutora Raquel Mendes da Assistência Social, e quero o contato do diretor da Escola Técnica Federal em Guarulhos. Marcelo piscou, confuso. Tudo isso é para um novo projeto social da empresa. Vamos criar um programa de mentoria e bolsas para jovens de comunidades carentes. Foco em ciências exatas. A senhora nunca mencionou interesse em projetos sociais antes. As pessoas mudam, Marcelo. Antes que ele pudesse responder, o telefone dela tocou. Era a secretária do conselho. Senhora Veloso, o senhor Bittencourt convocou uma reunião de emergência do conselho para as 10 horas. Ele disse que é urgente. O estômago de Clarice se apertou. Ela sabia o que isso significava. Cláudio estava fazendo sua jogada. Ele havia esperado que ela entregasse um bode expiatório. E ela não tinha entregado. Agora ele viria atrás dela. Confirme minha presença, ela disse, mantendo a voz calma. Às 10 horas em ponto, Clarice entrou na sala de conferências. A mesa oval de mogno refletia as luzes do lustre. 6 cadeiras estavam ocupadas pelos membros do conselho. Cláudio Bittencourt na ponta, seu sorriso de tubarão já no lugar. Clarice, ele disse, seu tom falsamente cordial. Obrigado por se juntar a nós. Não tive escolha, pelo que entendi. Reunião de emergência. Sim. Precisamos discutir algumas preocupações que surgiram sobre sua liderança. Clarice se sentou, cruzando as mãos sobre a mesa. Que preocupações?
Cláudio abriu uma pasta. Bem, tem sido 3 semanas desde o escândalo Ferreira. 3 semanas durante as quais você nos assegurou que tomaria medidas decisivas para restaurar a confiança em nossa gestão. E ainda não vimos ação alguma. Eu estive investigando. Investigando, ele repetiu, como se a palavra fosse ridícula. Clarice, o que o Conselho precisa não é investigação, é ação. Precisamos de alguém responsabilizado. Precisamos mostrar firmeza. Firmeza. Ela ecoou lentamente. Você quer que eu demita alguém arbitrariamente para satisfazer uma narrativa? Não arbitrariamente, estrategicamente. Mostre que não toleramos desvios de conduta, de nenhuma forma. Clarice olhou ao redor da mesa. Os outros membros do conselho evitavam seu olhar. Ela reconheceu aquela dinâmica. Cláudio havia trabalhado nos bastidores. Havia construído sua coalizão. Eles já haviam decidido que ela era o problema. Entendo, ela disse calmamente. Vocês querem uma demissão pública para acalmar investidores. Um sacrifício performático. Preferimos chamar de liderança responsável. E se eu me recusar? O silêncio que seguiu foi gelado. Então, Cláudio disse devagar, o conselho terá que questionar se você ainda é a pessoa certa para liderar esta empresa. Lá estava, a ameaça clara. Jogue o jogo deles ou perca tudo. Clarice respirou fundo. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava clara. Ela pensou em Júlia, em Miguel, em Beto ensinando física às 3 da manhã, porque acreditava que essas crianças mereciam uma chance. E ela pensou no que seu pai diria. Ele diria para jogar o jogo, para encontrar um bode expiatório, para sacrificar o peão e salvar a rainha. Mas seu pai nunca foi feliz, e ela não queria mais seguir seu caminho. Não, ela disse simplesmente. Cláudio piscou. O quê? Não, eu não vou demitir alguém inocente para satisfazer teatro corporativo. Não vou usar uma pessoa como ferramenta de relações públicas. E se isso significa que vocês questionam minha liderança, então questionem. Clarice, você precisa entender. Não, Cláudio, você precisa entender. Eu passei 3 anos construindo a reputação de carrasca, de líder impiedosa. E sabe de uma coisa? Me fez miserável, me fez solitária, me fez em tudo que eu jurei que nunca seria. Ela se levantou, colocando as mãos na mesa. Então aqui está o que eu vou fazer em vez disso. Vou lançar um programa de responsabilidade social real. Vou investir em educação para jovens carentes. Vou usar os recursos desta empresa para fazer diferença verdadeira na vida de pessoas reais. Isso é sentimentalismo. Isso é liderança, Clarice interrompeu. Liderança verdadeira. Não o tipo que governa por medo. O tipo que inspira, que constrói, que deixa um legado que importa. Os membros do conselho se entreolharam claramente desconfortáveis. E se vocês acham que isso me torna fraca, Clarice continuou, então me demitam, votem agora, tirem-me da posição, porque eu não vou mais jogar esse jogo de crueldade disfarçada de eficiência. O silêncio na sala era absoluto. Cláudio se recostou em sua cadeira, seus olhos estudando-a com nova atenção. Você está falando sério. Completamente. Ele trocou olhares com os outros membros. Alguém tossiu. Outro mexeu em papéis nervosamente. Finalmente, Helena Carvalho, a membro mais antiga do conselho, falou. Clarice, esse programa social, você tem números? Projeções? Um plano real? Tenho, Clarice respondeu, pegando sua própria pasta. Passei o fim de semana desenvolvendo parcerias com escolas técnicas, bolsas de estudo, mentoria com nossos engenheiros e analistas, ROI em termos de imagem corporativa e responsabilidade social. Tudo documentado. Ela distribuiu cópias do plano. Os membros começaram a folhear, suas expressões mudando de céticas para interessadas. Isso é abrangente, Helena admitiu. E caro, Cláudio adicionou. Menos caro que o dano de reputação de continuar sendo vista como uma empresa sem alma. Clarice rebateu. Menos caro que perder talentos porque jovens brilhantes não querem trabalhar para empresas que não se importam com comunidades.
Ela viu a mudança acontecer em tempo real. A dinâmica de poder se deslocando. Sua honestidade bruta, sua paixão genuína, estava fazendo algo que nenhuma estratégia corporativa fria conseguiria. Estava fazendo eles realmente ouvirem. Eu voto pela aprovação do programa, Helena disse subitamente, e pela manutenção de Clarice como CEO. Secundo, outro membro disse. Um por um, os votos foram dados. Quando chegaram em Cláudio, ele olhou para Clarice com algo entre respeito e ressentimento. Você me surpreendeu, Veloso. Bom, todos precisamos de surpresas de vez em quando. Ele sorriu, pequeno, mas genuíno. Muito bem, meu voto é sim. Mas eu vou estar observando. Se esse projeto falhar, não vai falhar, Clarice disse com certeza que ela realmente sentia. Quando a reunião terminou e todos saíram, Clarice ficou sozinha na sala de conferências por um momento. Suas mãos estavam tremendo agora que a adrenalina estava passando. Ela havia arriscado tudo e ganhado. Mas a vitória não era o que ela sentiu mais intensamente. Era alívio, alívio profundo, catártico. Ela havia parado de fingir. Havia parado de ser a pessoa que seu pai a moldou para ser. Havia escolhido um caminho diferente. E pela primeira vez em anos, Clarice Veloso se sentiu livre. 3 dias depois da reunião do conselho, Clarice voltou ao galpão. Eram 8 da noite. Ainda não o horário impossível das madrugadas, mas um horário em que sabia que encontraria todos acordados. Ela bateu na porta de metal antes de entrar. Um sinal de respeito que não havia dado na primeira visita. Beto abriu, surpresa clara em seu rosto. Senhora Veloso. Clarice, ela corrigiu gentilmente. Posso entrar? Ele hesitou, depois assentiu e abriu espaço. Dentro, as crianças pararam o que estavam fazendo. 12 pares de olhos fixaram-se nela com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Clarice sentiu o peso daqueles olhares. Ela estava vestida casualmente, jeans e suéter simples, mas ainda assim parecia deslocada naquele ambiente. Rica demais, limpa demais, de outro mundo. Oi, ela disse, sentindo-se estranhamente nervosa. Ela havia comandado reuniões com investidores de milhões de reais com mais confiança do que sentia agora falando com crianças. Ninguém respondeu. Júlia, a menina de 14 anos, cruzou os braços. Tio Beto disse que a senhora é a chefe dele, que a senhora pode tirar ele do emprego. Não vou fazer isso, Clarice respondeu rapidamente. Por que não? A desconfiança na voz de Júlia era palpável. Tio Beto disse que a senhora nos seguiu, que descobriu sobre esse lugar. Pessoas como a senhora sempre usam essas coisas contra a gente. Pessoas como eu? Ricas, poderosas, que acham que sabem o que é melhor pra gente sem nem perguntar. Clarice sentiu como se tivesse levado um soco, mas a menina não estava errada. Quantas vezes ela havia tomado decisões sobre pessoas sem realmente conhecê-las? Quantas vezes reduziu seres humanos complexos a números em planilhas? Você está certa, Clarice disse, e viu surpresa cruzar o rosto de Júlia. Eu fiz isso, por muito tempo, mas estou tentando mudar, estou tentando fazer melhor. Todo mundo diz isso, uma das gêmeas murmurou. Beatriz, Clarice achou. É verdade, Clarice admitiu. Palavras são fáceis, ações são difíceis. É por isso que eu vim aqui hoje. Não para fazer promessas, para fazer perguntas. Ela olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de cada criança. Vocês sabem o que precisam. Eu não sei, então eu gostaria de ouvir. Não como uma CEO, como alguém que quer genuinamente ajudar, mas só pode fazer isso se vocês me ensinarem como. O silêncio se estendeu. Depois Miguel, o menino de 12 anos, levantou a mão timidamente. Pode falar, Miguel, Beto encorajou. A gente precisa de um lugar de verdade. Esse galpão é bom, mas no inverno é muito frio. E quando chove forte, o teto goteja. E a eletricidade que a gente puxa do poste pode nos matar se der curto. Clarice pegou um caderno da bolsa e começou a fazer anotações. Certo,
Moradia segura. O que mais? Outra criança, um menino de uns 10 anos, falou. Material escolar. De verdade. Não livros rasgados que as pessoas jogam fora. Anotado. E comida, uma das crianças menores adicionou. Comida que não seja só arroz e feijão todo dia. Júlia olhou para Clarice com intensidade nova. E oportunidades? Tipo aquela escola técnica. Eu não sou a única aqui que é inteligente. Miguel é gênio em programação. As gêmeas têm memória fotográfica. Mas nenhum de nós tem como chegar nas escolas boas. Tem como pagar uniforme, material, transporte. Clarice continuou escrevendo, sua mão quase não conseguindo acompanhar. E enquanto escrevia, algo mudou dentro dela. Esses não eram problemas abstratos. Eram necessidades reais de pessoas reais. E pela primeira vez em anos, ela sentia que seu trabalho, seus recursos, seu poder, poderiam ser usados para algo que verdadeiramente importava. Obrigada, ela disse quando terminaram. Vocês me deram muito em que trabalhar. Mas a senhora vai mesmo fazer alguma coisa? Júlia perguntou, ceticismo ainda em sua voz. Ou é só para se sentir melhor consigo mesma? Era uma pergunta dura, honesta, e Clarice a respeitou por isso. Vou fazer, ela prometeu. E vocês podem me cobrar. Se eu falhar, se eu desapontar vocês, quero que digam na minha cara, sem medo. Combinado? Júlia estudou-a por um longo momento. Depois, lentamente, estendeu a mão. Combinado. Quando Clarice apertou aquela mão, sentiu como se estivesse assinando um contrato muito mais importante do que qualquer documento corporativo que já havia assinado. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Clarice. Ela contratou a melhor advogada de direito familiar de São Paulo, doutora Raquel Mendes, uma mulher de 50 anos com reputação de ser ao mesmo tempo rigorosa e compassiva. Raquel não fez perguntas fáceis. Senhora Veloso, eu preciso ser franca. Regularizar a situação dessas crianças não vai ser simples. O Sr. Santos não tem guarda legal de nenhuma delas. Tecnicamente, 4 são casos de abandono pela mãe biológica. As outras 8 são complexas. Fugas de lares abusivos, algumas sem documentação adequada. Então o que fazemos? Clarice perguntou. Começamos pelos sobrinhos dele. Localizamos a mãe biológica, que aparentemente está em tratamento para dependência química. Se ela assinar renúncia de guarda voluntariamente, podemos começar o processo de adoção pelo Sr. Santos. Quanto às outras crianças, precisaremos trabalhar caso por caso. Algumas podem ter familiares que não sabemos. Algumas podem estar registradas como desaparecidas. Quanto tempo isso leva? Meses, talvez 1 ano, e vai custar dinheiro. Muito dinheiro. Eu tenho dinheiro, Clarice disse simplesmente. Use o quanto for necessário. Raquel sorriu. Você realmente se importa com isso, não é? Mais do que me importei com qualquer coisa em muito tempo. Enquanto o processo legal avançava lentamente, Clarice trabalhou em frentes mais imediatas. Ela alugou um sobrado na Vila Madalena, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha completa. Nada de luxo excessivo, mas limpo, seguro, aquecido. Quando levou Beto e as crianças para ver o lugar, a reação delas a fez chorar pela 3ª vez em 1 mês. As gêmeas correram pelos cômodos gritando de alegria. Miguel tocou as paredes como se não acreditasse que eram reais. Júlia ficou parada no meio da sala, lágrimas escorrendo pelo rosto. É de verdade? Ela sussurrou. Não vai ser tirado da gente? É de verdade, Clarice prometeu. O contrato está no meu nome por enquanto, mas quando a situação legal de vocês se resolver, será transferido. É de vocês. Beto não disse nada. Apenas se aproximou e abraçou Clarice. Foi um abraço apertado, desesperado, carregado de gratidão que palavras não poderiam expressar. E Clarice, que não era abraçada genuinamente há 3 anos, deixou-se ficar ali. Deixou-se sentir a conexão humana que havia se privado por tanto tempo. O Instituto Futuro Brilhante, como foi oficialmente nomeado,
foi inaugurado 2 meses depois da reunião do conselho. Não era mais um galpão improvisado. Era um espaço de verdade, em um prédio reformado na Barra Funda, com salas de aula equipadas, laboratório de ciências básico, biblioteca e área de convivência. Beto foi contratado oficialmente como coordenador pedagógico. Seu salário agora era digno de sua formação e experiência. Ele pôde finalmente sair do emprego de zelador. Mas Clarice insistiu em uma condição. Ele continuaria ensinando. As 12 crianças originais seriam sempre as primeiras, as pioneiras, mas o instituto aceitaria mais. 50 vagas no primeiro ano, 100 no segundo. Mentoria em ciências, matemática, programação, engenharia. Empresários parceiros forneceram equipamentos. Professores voluntários se inscreveram em números que surpreenderam até Clarice. Universidades ofereceram parcerias. E Júlia foi a primeira a receber sua bolsa completa para a Escola Técnica Federal. Uniforme novo, material completo, passe de ônibus ilimitado e um laptop para estudos. No dia em que ela recebeu tudo, Júlia não conseguiu falar. Apenas abraçou Clarice e sussurrou um "obrigada", que soou como oração. A cerimônia de inauguração foi em uma tarde de sábado ensolarado. A pequena comunidade ao redor compareceu. Pais curiosos, crianças tímidas, vizinhos céticos, mas esperançosos. Clarice, de pé no pequeno palco improvisado, olhou para o público. Ela havia preparado um discurso corporativo padrão. Palavras sobre responsabilidade social e retorno de investimento comunitário. Mas quando abriu a boca, outras palavras saíram. Há 3 meses, ela começou. Eu não acreditava em bondade. Eu achava que o mundo era um lugar frio onde você precisa ser mais frio para sobreviver. Eu construí paredes tão altas que ninguém podia me alcançar. E eu chamei isso de força. Ela viu Beto na plateia, sorrindo encorajadoramente. Mas então eu conheci um homem que ensinava física às 2 da manhã para crianças que o mundo havia esquecido. Ele me mostrou que verdadeira força não é nunca ser vulnerável. É escolher se importar mesmo quando é assustador. É usar o que você tem para elevar outros, não para se proteger deles. Sua voz ficou mais forte. Então este instituto não é sobre caridade, é sobre justiça. Sobre reconhecer que brilhantismo existe em todos os lugares, mas oportunidade não. E se nós, que temos recursos, não compartilhamos, então somos cúmplices de um sistema que desperdiça potencial humano. Houve aplausos. Não educados ou obrigatórios, mas genuínos. Depois da cerimônia, enquanto as crianças exploravam o novo espaço e os adultos conversavam sobre inscrições, Clarice se encontrou sozinha com Beto na pequena biblioteca. Você fez isso acontecer, ele disse suavemente. Nós fizemos, ela corrigiu. Você com sua visão, eu apenas com recursos. Não, você com coragem. Você arriscou tudo, seu cargo, sua reputação. Você poderia ter me denunciado e seguido em frente, mas não seguiu. Clarice olhou ao redor da biblioteca. Prateleiras novas cheias de livros novos. Mesas onde crianças poderiam estudar com dignidade. Janelas por onde luz natural entrava, não lâmpadas puxadas ilegalmente de postes. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu passei anos achando que precisava ser impiedosa para ter controle. Mas eu nunca tive menos controle do que naqueles anos. Estava presa em uma performance, interpretando um papel que eu odiava. E agora? Agora, ela pausou procurando as palavras certas. Agora eu acordo de manhã e sei por que estou acordando. Não é por reuniões ou planilhas, é porque Júlia vai para a escola técnica amanhã e quer me mostrar seu projeto de ciências antes. É porque Miguel está aprendendo Python e quer minha opinião sobre um código. É porque estou construindo algo real. Beto sorriu. Você mudou, Clarice. Completamente. Não completamente, ela disse honestamente. Ainda tenho momentos em que quero construir paredes. Ainda tenho medo de confiar. Ainda acordo às vezes com aquela voz do meu pai dizendo que bondade é fraqueza.
Mas você não escuta mais. Não, não escuto mais. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Depois Júlia apareceu na porta, acenando empolgadamente. Clarice, tio Beto, tem que ver! As gêmeas montaram um circuito elétrico sozinhas e funciona! Clarice e Beto trocaram olhares e riram. Depois, seguiram Júlia até o laboratório, onde efetivamente as gêmeas haviam criado um circuito funcional com LEDs que piscavam em sequência. Olha! Beatriz exclamou. A gente usou o princípio que o tio Beto ensinou sobre corrente alternada. E calculamos a resistência certa, Bianca adicionou, apontando para os cálculos rabiscados em um caderno. Clarice se ajoelhou para ficar na altura delas. Isso é incrível. Vocês são cientistas de verdade. Que nem o tio Beto. Que nem o tio Beto. As meninas trocaram olhares e sorriram. E naquele sorriso, Clarice viu o futuro. Viu possibilidades ilimitadas. Viu o que acontece quando você dá a crianças brilhantes as ferramentas que merecem. 6 meses depois da inauguração, Clarice estava em seu escritório revendo relatórios do Instituto. Os números eram impressionantes. 62 crianças inscritas. Taxa de aprovação escolar de 94%. 3 já haviam sido aceitas em programas de jovens talentos em universidades. E Júlia estava no topo de sua turma na escola técnica. Seu professor havia enviado um e-mail pessoal para Clarice dizendo que ela era uma das alunas mais talentosas que já havia ensinado. Houve uma batida na porta e Marcelo entrou. Senhora Veloso, a reunião do conselho em 15 minutos. Obrigada, Marcelo. Ela arrumou seus papéis e foi para a sala de conferências. A dinâmica lá havia mudado nos últimos meses. Cláudio ainda era desafiador, mas havia respeito agora. E os outros membros frequentemente pediam sua opinião sobre outras iniciativas sociais. Durante a reunião, Helena apresentou números financeiros. O Instituto Futuro Brilhante está dentro do orçamento, e a resposta da mídia tem sido extraordinariamente positiva. Recebemos cobertura em 3 grandes jornais. Nosso NPS com clientes subiu 12 pontos. Mais importante, Clarice interrompeu suavemente. 62 crianças agora têm oportunidades que não tinham antes. Helena sorriu. Sim, isso também. Depois da reunião, Clarice não voltou para seu escritório. Em vez disso, desceu ao térreo e caminhou 10 quarteirões até o instituto. Ela fazia isso agora, pelo menos 2 vezes por semana. Não como CEO supervisionando o projeto, como parte da comunidade. Quando chegou, encontrou Beto no laboratório ajudando Miguel com programação. Oi, ela disse. Oi, Beto respondeu sorrindo. Chegou cedo hoje. Saí da reunião mais cedo. Não aguentava mais falar sobre números quando poderia estar aqui vendo o que os números representam. Miguel olhou para cima de seu laptop. Clarice, você pode olhar meu código? Acho que tem um bug, mas não consigo achar. Claro. Ela se sentou ao lado dele e juntos debugaram o programa. Demorou 20 minutos, mas quando finalmente funcionou, o rosto de Miguel se iluminou de uma forma que nenhum bônus corporativo jamais havia feito Clarice se sentir. Mais tarde, quando as crianças estavam indo embora e o instituto ficava vazio, Clarice e Beto ficaram na entrada observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Você se lembra daquela noite? Beto perguntou. Quando você me seguiu? Como eu poderia esquecer? Mudou tudo. Você estava procurando por um criminoso. E encontrei a pessoa mais honesta que já conheci. Beto se virou para olhá-la. Clarice, posso te perguntar algo? Claro. Você é feliz agora? Era a mesma pergunta que ele havia feito naquela madrugada no galpão, mas agora a resposta era diferente. Sim, ela disse, e percebeu que era completamente verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou. Eu também, Beto disse suavemente. Graças a você. Não, graças às 2 da manhã. Graças a você se recusando a desistir dessas crianças. Graças a você me mostrando que havia outro jeito de viver. Então, graças a nós dois, ele disse sorrindo. Graças a nós dois, ela concordou. E ali, na entrada do instituto que haviam construído juntos,
enquanto o sol se punha sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a acender uma por uma, Clarice Veloso entendeu algo fundamental. Ela havia passado anos perseguindo o controle, acumulando poder, construindo paredes. Mas verdadeira segurança não vinha de isolamento, vinha de conexão. De propósito, de usar o que você tem para erguer outros. Às 2 da manhã daquela noite gelada de junho, ela havia seguido um homem esperando encontrar razão para demiti-lo. Em vez disso, encontrou razão para mudar completamente. E essa mudança, essa transformação de carrasca em humana, de CEO em mentora, de solitária em conectada, foi o maior sucesso de sua vida. Não porque alguém aplaudiu, ou porque apareceu em relatórios. Mas porque quando ela deitava na cama à noite agora, não via teto vazio de apartamento isolado. Ela via rostos. Júlia com seu projeto de engenharia, Miguel com seu código, as gêmeas com seu circuito. 12 crianças, depois 62, cujas vidas eram diferentes porque ela escolheu ver em vez de julgar. E isso, Clarice finalmente entendeu, era o que significava estar verdadeiramente viva. 6 meses depois daquela madrugada de descoberta, Clarice aprendeu que ver não é o mesmo que enxergar. Que títulos não definem valor, que um zelador pode ensinar mais sobre liderança do que qualquer MBA, e que às vezes o choque que sentimos ao conhecer a verdade de alguém é apenas o som de nossos próprios preconceitos se despedaçando. Roberto continuou ensinando, não mais às escondidas na madrugada, mas com dignidade em salas de aula equipadas. Júlia seguiu seu sonho de engenharia. As outras crianças encontraram seus próprios caminhos. E Clarice, a mulher que um dia foi chamada de carrasca, descobriu que verdadeiro poder não está em controlar pessoas, mas em capacitá-las. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa ser lembrado de que todos carregamos lutas invisíveis. Todos merecemos ser vistos, além das aparências. E se você quiser continuar recebendo histórias que nos reconectam com nossa humanidade, inscreva-se no Ecos do Coração e ative o sininho. Porque em um mundo que nos ensina a julgar rápido, precisamos de histórias que nos ensinam a ver devagar. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca sabe completamente o que alguém está enfrentando às 2 da manhã de sua própria vida.